Olá, amigos da Igreja Renovada Cantareira. Boa noite a todos. Uma ótima quinta-feira a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bia. Sou Ana Clara. E nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da palavra do mês, que é sobre gratidão. E nós vamos compartilhar nosso testemunho com vocês. Espero que seja algo edificante para todos. Então, para começar, vamos fechar os olhinhos para orar a Deus e começar esse episódio da Quinta Online. Senhor, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco do nosso testemunho para as pessoas, que a gente possa dizer aquilo que deve ser dito e que essa palavra tenha um lugar no coração das pessoas, que possa ser algo abençoador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, primeiramente eu queria compartilhar um versículo com vocês, que está em Salmo 32:7, que diz assim: Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. E aí, agora eu vou dar uma parte do meu testemunho para vocês de vida, né? E de como nós conhecemos a Renovada. E depois a Ana Clara vai dar um testemunho de vida dela. Vai ser algo bem breve, bem rapidinho, em nome de Jesus. Quando eu era criança, a gente era criança, né? A gente vivia num lar que não era muito funcional, digamos assim, né? Era um ambiente cristão, mas não era lá muito saudável, essas coisas. Não culpando as pessoas da casa, né? Era um ambiente, assim, que não era culpa de ninguém. Na realidade, era o Satanás tentando a nossa vida. Vou aprofundar um pouquinho mais depois. Mas, enfim. Então, na minha infância, eu costumo pensar que, assim, geralmente que as pessoas sofrem um pouco mais na adolescência e tal. Eu sofri na infância já. Acho que a Ana Clara já passou por isso também. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu odiava tudo sobre mim mesma. Então, eu me achava feia, eu me achava burra, eu achava que ninguém gostava de mim, eu achava que eu não prestava pra nada, que tudo que eu colocava a mão dava errado, que a minha família não gostava de mim, pensava que todo mundo gostava mais da Ana Clara que de mim. E aí depois nós descobrimos que ela pensava a mesma coisa, só que ao contrário. Então, era o que? Era uma artimanha do maligno, já, pra pegar no nosso psicológico, né? Então, isso meio que era intensificado por causa da igreja que a gente frequentava quando era pequenininha. Não vamos citar nomes, né? Não vamos citar nomes, mas enfim, porque era um ambiente meio tóxico. E aí o que acontecia lá, tinha o Ministério Infantil, né? E a gente meio que sofria um bullying das crianças. E assim, era uma coisa que meio que todo mundo focava na gente. Então assim, eu lembro, olha, ficou no coração, gente. Quando a gente é criança, a gente guarda as coisas. Então eu lembro de um dia que a gente tava lá no Ministério Infantil, e aí o menininho, que era meio... Ele era meio riquinho, assim, né? Ele puxou a cadeira que eu ia sentar, e eu não vi, aí eu caí no chão. E aí os amiguinhos dele ficavam rindo lá de mim, aí eu fiquei triste e tal. Aí tinha outras menininhas também, né, que não iam muito com a nossa cara. Então, tipo, a gente já tinha um ambiente não muito bacana dentro de casa. A gente não tinha uma relação boa de irmãs também, né? Eu odiava a Ana Clara. Eu também odiava ela. Com todas as minhas forças. Gente, eu não tô brincando, eu tô falando sério, com todas as minhas forças. Quando eu era pequena, eu tinha um plano, era um plano de verdade, de fugir de casa, gente. Eu queria fugir de casa quando eu era pequena. E aí, graças a Deus não fugi, né? Ainda bem. Amém. Mas enfim. Então a gente já tinha esse problema familiar. E aí chegava na igreja, que devia ser um lugar, né, onde a gente devia ser acolhida, a gente era tudo menos acolhida. Então, isso era uma coisa bem difícil de se lidar, né? E aí,
lá pra 2017, a minha mãe, ela chegou na gente e falou assim, ai, vamos conhecer uma igreja aí, diferentinha. Aí ela foi e mostrou o Facebook, na época era Facebook, gente, meu Deus. Mostrou o Facebook da Renovada. Aí a minha mãe mostrou, eu de verdade, gente, não fui muito com a cara na hora, não. Que era uma igreja assim, naquela época já tinha um monte de luzes, né, no altar lá, um monte de LED. Aí eu olhei assim e falei, diferente, né, diferente. Mas eu não gostei muito, não. Mas aí quando a gente foi algo bem bacana. A gente gostou bastante. No começo, a gente tentou ir no Ministério Infantil. Só que a gente não bateu muito. Pode ser alguma coisa meio que trauma? Com certeza. Pode ser também. Mas a gente preferiu ficar no culto dos adultos mesmo, né? Então a gente começou a frequentar a Renovada lá na sede ainda. A gente ficou lá 2017, 2018. 2019 A gente veio pra cá, né? A gente veio pra cá no final de 2018. E aí, era uma coisa muito louca, gente, porque, tipo assim, a gente morava em Santana. Então a gente saía de Santana, ia pra Praça da Árvore, de metrô, todo domingo, e a gente tava lá, porque a gente gostou bastante da igreja. E a gente tava lá, filme forte. A nossa célula, gente, era em Diadema. Então a gente saía toda quarta-feira. Da Zona Norte. De Santana, ia até Diadema, voltava de lá. 10 horas da noite a gente saía de lá pra voltar de metrô. Chegava em casa meia-noite e pouco. Mas a gente tava feliz, a gente não reclamava não. E aí, em 2018, né, a gente veio aqui pra Cantareira. Muito bacana, muito legal. No começo, gente, assim, não tinha ninguém. Tinha uma alma viva na igreja, né? Tinha culto que tinha, sei lá, 2 famílias, mas a gente tava lá, firme forte. E aí, o tempo foi passando, né? Veio chegando mais famílias e tal, a gente foi construindo a igreja juntos. E aí veio a pandemia. Até lá, eu nunca tinha, tipo assim, procurado saber como ter uma vida decente. No sentido cristão mesmo, assim. Não que eu fazia coisa errada, né? Mas eu também não procurava buscar a Deus, a Bíblia, essas coisas e tal. Aí veio a pandemia. Aí eu me lembro que a gente fez um culto online pelo Zoom. Que a Adri fez um desafio pra gente de orar todo dia. Aí a gente fez até uma escala. Tipo assim, a Ana vai pegar o quarto pra orar de tal hora a tal hora. E aí depois a Bia pegar o quarto pra orar de tal hora a tal hora. Tipo assim, a gente dividiu o quarto, né, que era o único ambiente privado nosso. Da casa, a gente dividiu pra oração. E aí já começou, opa, a ter um feeling, assim, entendeu? A ter uma vontade de orar, de ler a Bíblia. E aí, gente, eu me toquei que eu nunca tinha lido uma Bíblia minha, entendeu? Eu nunca tinha tido uma Bíblia só minha, eu li a Bíblia da minha mãe. Ler é uma palavra muito forte também, tipo. Mas eu nunca tinha tido uma Bíblia. Aí isso me incomodou. Eu fiquei assim, como assim? Eu acho que era 2021, gente. Eu acho que tinha uns 14 anos. Pensei, como assim? Eu tenho 14 anos nas costas, nunca li uma Bíblia. Ah, não. Aí a gente foi procurar uma Bíblia. Eu peguei uma Bíblia com uma capa bonitinha. Agora ela tá toda zoada. Essa capa aí não era muito boa, não. Mas enfim. E aí comecei a ler a Bíblia todo dia. Desde 2021, né? Comecei a ler, anotar, tal, as coisas. Ter mais discernimento das coisas. Então, foi na Renovada, especificamente Renovada Cantareira, que, tipo, eu comecei a mesmo fazer devocional, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, fazer jejuns, etc. E foi na Renovada Cantareira também que a gente começou a se bater, né? A se gostar. A se gostar, não se bater literalmente, né, gente? Se bater, tipo assim, né? Se entrosar. Então, foi um ambiente, assim, de cura, realmente, sabe? Porque foi uma igreja também que a gente achou
amigos de verdade, que não faziam bullying com a gente. Como Que eram é bom, né? pessoas legais. Então foi aqui que a gente entendeu o que é um ambiente saudável, se estar realmente. E é isso. Agora, Ana Clara vai falar. Assim, né? Entrosando com o que a Beatriz disse, é praticamente mais ou menos o mesmo testemunho. Por quê? Porque a gente viveu tudo na mesma idade ali, né? Então a gente era pequena, tipo, que uns 5, 7 anos. 7, eu acho. Uns 7 anos por aí. Eu não gostava da Beatriz porque, primeiramente, a gente teve a fase rebelde das pessoas, costuma ser na adolescência. Na gente, foi ser na infância, quando a gente era criança. Aí a gente não gostava de nada, não. Aí na escola, eu meio que tinha minha gangue. Eu tinha a minha gangue e influenciava a minha ganguinha a zoar a Beatriz, de tanto que eu não gostava dela, pra você ter noção. Aí depois, né, pedi perdão por isso já, né, me arrependo disso de verdade. Mas a gente não se gostava. A Beatriz, por ela não gostar de mim, ela me irritava pra gente brigar, e a gente brigar, a gente apanhava da nossa mãe. E quem apanhava mais era eu, por conta dela. Aí eu ficava com mais raiva dela ainda. Aí a situação não era tão boa assim, por quê? Porque pensando em duas crianças que não se gostavam, dentro de casa, passava a tarde inteira colada, porque não tinha mais ninguém pra brincar, a gente não tinha amigo. Na infância não tinha, a gente não tinha amigo pra tipo, eu vou na casa de fulano brincar, não tinha, tá bom? Não tinha. Nosso pai tava na faculdade, fazendo faculdade, nossa mãe trabalhando, nossa irmã mais velha trabalhando, então assim, era nosso. E nem primo na nossa cidade a gente tem. Também não. Não, a gente não tem, nossos primeiros é tudo mais velho. A gente tava na escola e já estavam fazendo faculdade. Então assim, né, não tinha muito o que entrosar ali. Aí a Beatriz falou que queria fugir de casa. Eu também queria fugir de casa. Era cada ida à escola de carro, eu pensava em fugir. Em fingir que ia entrar na escola, não entrava e fugia de casa. Eu pensava. Era plano do maligno na minha mente, com toda certeza. De noite, antes de dormir, eu pensava em fugir de casa. Então, né, entrando num lugar mais, né, profundo, assim, da depressão, eu pensava em, né, não era muito saudável a relação de casa. Aí eu pensava que a minha mãe não gostava de mim, que a minha mãe preferia a Beatriz, que a minha mãe preferia as outras crianças, porque a Beatriz falou da igreja que a gente frequentava, né? Que não era saudável, as crianças realmente infernizavam a gente. A única criança que nós duas conseguimos fazer amizade, todo o Ministério Infantil de Criança se juntou pra separar a gente, pra tirar a nossa amiga da gente, sabe? Foi uma prova, nossa! Aí, essa amizade foi embora, porque tiraram essa amizade da gente. A gente gostava quando a nossa mãe fazia parte do Ministério Infantil, porque a escala de ministérios era por célula. Então, tipo, tal célula, tal domingo vai fazer diaconato. No próximo domingo, eles são infantil. E no próximo são, sei lá, não sei. Aí, a gente gostava quando era a nossa mãe, porque a nossa mãe, ela tem um dom do Ministério Infantil. Então, ela, tipo, fazia dinâmicas autodidatas que prendia a criança. Então, ela sabia ensinar. Os outros tios não sabiam ensinar muito, mas a nossa mãe sabia. A gente gostava quando ela ficava lá. Só que eu não gostava tanto porque parecia que minha mãe dava mais atenção para as outras crianças do que para mim. Era praticamente a mesma relação de casa, porque pensava que em casa minha mãe não dava atenção para mim, dava atenção para Beatriz. E minha mãe não gostava de mim. E a Beatriz tomava minha mãe de mim. Mas aí acontecia a mesma coisa na igreja. Eu falava, quando é que eu vou ter a minha mãe pra mim mesma, né? Aí ficava essa relação de, gente, eu não sou amada, sou desprezada, então não, quero, né, quero sair daqui, dessa casa, né? Era meio que uma opressão. Gente, até na casa que a gente morava era uma opressão. Porque eu não podia acordar de madrugada, eu tinha medo. Por quê? Porque na minha cabeça ia aparecer um demônio na cozinha. E lá era No tenebroso. corredor. Lá era... Pensa numa rua vazia e que é cheia de pessoas assim, mal intencionadas. Era aquela rua que a gente morava. E a gente morava por quantos anos? 7, né?
9? Bastante. Bastante? Muitos anos. A casa era assim, era tenebrosa a casa. Eu passava no corredor, rente à parede. Porque pra mim poderia aparecer qualquer demônio nas minhas costas. Também fazer isso. E o corredor parecia que não tinha fim, de verdade. Aí a casa era uma opressão. O ambiente familiar era uma opressão. Era na minha mente uma opressão. Na escola era ruim também. Sempre achava que tinha alguém melhor que eu. Beatriz comentou aqui que se sentia a mais boa. Mentira, porque ela era a primeira da sala em uns 10 anos que ela fez escola, ela sempre foi a primeira. Eu também sempre fui, né? Mas essa era a distorção de imagem que a gente tinha. Deixa eu fazer um adendo. Porque assim, gente, a gente tá falando meio que com um sorrisinho no rosto, né? Pode parecer algo simples, tipo, ai, que leve. pensamento de criança, mas não, gente, tipo assim, tinha noite que eu ia dormir chorando, sabe? Porque eu realmente odiava minha vida, mano. Tipo, eu queria, pra vocês terem noção, tipo, não se vitimizando, né? Obviamente. Tem casos e casos das pessoas. Mas pra gente tá falando a nossa realidade mesmo. Tipo assim, eu queria tanto sair de casa, gente, que eu pensava assim, eu vou arrumar qualquer homem aí pra eu casar logo e ir embora dessa casa, mano. Não aguento mais, sabe? E tipo, era. O negócio que o cara falou, era uma opressão mesmo. A liga daquela casa, gente, era um ambiente pesado, de verdade. Então, é só isso mesmo. Era pesado mesmo. Era pesado? Muito pesado. Então pensa você tendo a sua infância inteira num ambiente pesado, assim. Era ruim, era ruim. A gente tá curado, graças a Deus, por isso que a gente fala sorrindo. Mas, acho que nenhuma pessoa suportaria que a gente suportou não, viu? Não é fácil, não. Aí, de onde eu parei? Sei lá. Da sala de aula. Da sala de aula. Aí, da escola, eu fazia competição de quem era mais inteligente entre eu e a Beatriz. A Beatriz ganhava, mas eu ainda queria fazer competição entre eu e ela, com tudo, com tudo. Eu fazia competição de quem era mais inteligente, de quem era mais querida, de quem era mais bonita. Eu saía perguntando para as pessoas, nossa, quem é mais bonita? Porque eu precisava de uma autovalidação das pessoas, né, pra mim. Eu precisava de uma autovalidação das pessoas para ter a minha autoestima. Aí, e eu fui crescendo com isso, tá, né? E a igreja não funcionando. E nossa, quantas vezes eu chorei pra minha mãe pra não descer no ministério infantil. E assim, eu não gostava de estar naquele ambiente. Aí, graças ao bom Deus, nossa, aleluia a Deus. Assim, quando a gente tava na pior fase da minha vida, pelo menos dito pra mim, na pior fase, assim, de nossa, quero, né, já chega, não suporto mais. Deus tocou no coração da minha mãe. Falou, vamos mudar de igreja. Aí, nossa, eu nunca fui tão feliz na minha vida. De verdade, nunca fui tão feliz. Aí, tá, a gente foi visitar uma igreja lá, perto de casa. Não gostei. Pensa no pessoal parado. Então, e olha que a minha mãe acabou o culto, a gente tava no carro indo embora. Minha mãe falou, e aí, o que vocês acharam? Falei a verdade, né? Falei, gente, pessoal parado, não bate uma palma. Nem sei qual a igreja era, mas não bate uma palma, não fala um amém, não recebe assim que Deus tem pra falar, culto parado. Falei, gente, que igreja é essa? Triste, não é pra mim. Aí, minha mãe pediu nossa opinião, a gente falou, né, que a Beatriz também não gostou. Gostou ou não? Não gostou. Aí ela acatou, né, nossa opinião. Fiquei até surpresa que ela, né, tomou nossa opinião como um argumento ali pra não ir pra aquela igreja. Aí tá, aí a gente foi no culto da sede, um outro domingo. A Beatriz falou que viu no Facebook, mas eu não lembro de ter visto, eu só lembro de estar lá mesmo. Aí assim, a gente foi na sede, antes da pandemia, tinha 3 horários de culto, de manhã, à tarde e de noite. A gente foi no da tarde, e o da tarde era sempre o mais vazio. O culto era sempre um dos mais vazios. Aí pensa comigo, a gente lá, a gente viu a igreja, a estrutura, tanana, era um dos mais vazios, mas mesmo assim, a gente gostou da igreja. A gente gostou assim de verdade.
E a gente começou a frequentar. Aí, como a Beatriz disse também, eu não queria ir pro Ministério Infantil. De verdade, eu preferia ficar no culto dos adultos do que pro Ministério Infantil. Porque assim, pra mim, eu já tinha uma mentalidade que não era muito de criança. Se eu conseguir entender a palavra dos adultos, por que eu ia pro Ministério Infantil? Essa era a minha mentalidade, né? Entendo que era o certo, né? Que cada idade tem a sua etapa, cada tempo tem seu tempo de se fazer. Mas eu não queria, eu não gostava. Aí a gente tentava, tanto é que a gente conheceu a Esther lá, no Ministério Infantil, não é? A gente conheceu a Esther lá, a Esther permanecia no ministério e a gente tava lá em cima. Mas aí foi um tempo bom, foi um tempo muito bom na cela, a gente fez amizades, a gente se entrosou com as pessoas. E, nossa, parece até que a opressão que tinha dentro de casa sumiu. Até isso sumiu, parece. Aí tá, aí inaugurou aqui a Cantareira. Aí o apóstolo convidou a nossa família a ir pra cá, a vir pra cá, né? Aí a gente começou a ir. E foi uma bênção, realmente. No início, eu lembro que as paredes eram verdes, com o mapa dos países. Nossa, era muito antigo, mas eu amava a igreja. Eu amo minha igreja, de verdade. Por quê? Porque foi aqui que eu fui tratada dessas questões dos traumas da infância, esse rancor que eu tinha no coração, esse ódio e essa baixa autoestima também. Fui tratada aqui na Cantareira. Lembro até hoje, foi um congresso que teve. Ou foi um congresso ou foi um projeto verão. Que Deus assim curou tudo. Falou, vai filha, derrama. Aí eu sou muito grata a Deus, porque por meio dessas pessoas, desses líderes, que Deus tem tratado comigo e me usado. Porque foi por meio da pastora Adriana que eu entrei no Ministério de Louvor, que eu comecei a aprender um instrumento. Foi pela Bianca, que já passou, que eu queria me aperfeiçoar, que eu formei uma amizade mais sólida com as pessoas. Foi com a Deia, o Alvinho, que eu vi também na simplicidade de ser alegre. Com a tia Fernanda, com o tio Fábio. Nossa, eu sou grata a muitas pessoas. É o meu líder. Que eu vi que dá pra cuidar das pessoas sem ser muito bruta, porque eu tenho um problema de ser bruta. Tinha. Amém, em nome de Jesus. Estou tratando isso. E eu estou aprendendo a não ser muito bruta com as pessoas. Estou aprendendo a ser mais carinhosa. E eu tô aprendendo, já aprendi, estou aprendendo muito ainda com essas pessoas. E é esse, gente, meu testemunho. Só isso. Uma coisa que você falou, porque foi através do pastor Alex também, que eu entrei no audiovisual e meio que me achei, né? Então, quero isso pra vida, fiz um curso de audiovisual também. Então, olha só, como Deus faz as coisas através das pessoas que a gente encontra, que a gente gosta de fazer e começa a trabalhar no ministério, trabalhar para Deus com coisas que a gente gosta de fazer. E outra coisa que eu queria falar também, gente, é que, tipo assim, não é que, tipo, a renovada é, sei lá, a solução para todos os seus problemas, tipo, Verdade. falando da instituição em si, mas é como Deus está presente nos lugares, como as pessoas se deixam ser usadas nesses lugares, sabe? Para curar outros. Como as relações são diferentes. Então é essa questão, tipo, não é a instituição, mas é como as pessoas se deixam ser usadas por Deus para alcançar outras pessoas também. Verdade. É isso. Verdade, gente. Não falando mal da outra igreja. Isso é sobre o que nós vivemos e o que Deus tratou em nós por meio das pessoas daqui da Renovada. Sim. Que foi usada por Deus, realmente foi usada por Deus, pela mão divina de Deus, para ajudar a nos curar e nos aperfeiçoar e nos aproximar mais dele, dos caminhos de Deus. E é isso, temos muito a agradecer a Deus por sempre nos guardar, nos proteger e nos blindar de tudo mal, que creio que realmente foi um livramento, tudo que aconteceu em nossa vida, que nos preparou para o que ainda está por vir. E é isso, nós amamos estar aqui e nós amamos servir a essa igreja que Deus nos colocou.
Exatamente. Acho que a gente nunca tinha contado nosso testemunho, mini testemunho, né? Porque a gente, Bem mim. que a gente não viveu nada na vida ainda, mas enfim. Então, agora estamos sabendo. Sim. E em breve teremos mais testemunhos bons para dar, né? Com o decorrer da vida por aí. E falando novamente, não nos vitimizando, nem nada do tipo, mas são coisas que, tipo, não eram legais e agora são legais, no nosso ponto de vista, com a ajuda de Deus. Amém. E é isso, agora a Ana Clara vai orar pra acabar. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse quinto online, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento em que nós podemos contar nosso testemunho e mostrar o quão grande o Senhor tem sido em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nós e através de nós, Senhor. Que esse testemunho possa alcançar outras vidas, Pai, para que eles possam ver a Tua mão e o Teu agir, Senhor, que o Senhor ainda age e o Senhor ainda faz, Senhor, nessa geração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém! Amém. Falou, galera! Tchau. Até mais.